Olha, Rafael, eu não sei se dá para concluir que tudo isso que a gente viu, né, como por exemplo a questão do Lava Jato, que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, nega que seja o fim da Lava Jato, ele até falou, quem disse isso? Né, mas, ao julgar pelos procuradores, pelos envolvidos, pela turma de Curitiba, pela reação do próprio Deltan Dallagnol, foi obviamente uma ducha de água fria, sim, e dá uma esvaziada. Esse é um assunto longo, né? Porque a Lava Jato é um símbolo, porque uma força-tarefa tem data de validade, tudo isso é mais complexo. Mas o que eu estou querendo dizer é que sim, vamos aceitar a premissa com a qual eu estou de acordo, de que há um enfraquecimento da operação de combate à corrupção como um todo. E isso pode ter ligação com essa aproximação do governo e do presidente com o Centrão. Né? Então vamos lá. Nós vimos a eleição da Câmara, dando a vitória ao Arthur Lira, que obviamente ninguém vai soltar fogos de artifício. Nenhum brasileiro com compromisso com essa agenda de reformas e tudo vai soltar fogos de artifício, ou com a bandeira ética. Né? Mas aí a gente precisa contextualizar. Ah tá, ele estava concorrendo contra, esquece os outros que não tinham chance, o Baleia Rossi, que era o candidato do Rodrigo Maia, que estava pedindo impeachment já do presidente quase, e que estava abraçado com o PT. Então, e boicotando a agenda de reformas. Então, assim, de novo, política não é ambiente para românticos, para ingênuos e para idealistas. Né? Eles exercem um papel na narrativa, no norte, mas a política mesmo é um jogo muito mais sujo e pragmático. Né? O Fiuza já colocou, são diversos grupos de interesses representados ali, né? Tem os despachantes de muitas áreas e setores, e tudo isso não é muito bonito de se ver. Né? Já dizia o velho ditado, se você vê como as salsichas são preparadas e as leis, né, você não consome salsicha e não vai ter tanto respeito assim pelas leis. Né? Agora, de novo, não é só isso. Tem gente querendo levar o Brasil para frente. Né? Só que são muitos obstáculos. Então, assim, a minha análise desse tema mais abrangente que você traz dessa forma, né, a aproximação do presidente Bolsonaro e do seu governo com o Centrão. Eu vejo de algumas maneiras. Eu vejo, primeiro, como uma necessidade de sobrevivência do próprio governo e do presidente. Né? Não fosse isso, era um impeachment, mais um impeachment, provavelmente, né, na história recente do país, sendo que dessa vez com base em fumaça. Né? Porque o Collor tinha lá os motivos óbvios, a Dilma destruiu o país e teve as pedaladas fiscais, teve a criatividade contábil e todo o resto que a gente sabe, né? E foi uma forma de se livrar do PT e do destino venezuelano. Agora, hoje seria o quê, né? Ah, ele é um genocida, olha Manaus. Ah, ele comprou muito leite condensado para o governo federal todo. Né? Chega a ser patético. Chega a ser patético. Então seria um grave desrespeito à Constituição, à estabilidade política no país, mas era o caminho. Era o caminho que estava sendo dado ali pela turma tucana de mãos dadas com o PT. E aí tem a história toda, né, de rachadinha do filho e tudo que pode ter colocado, de alguma maneira, o presidente, a família toda, né, mais refém, né, dessa situação aí. Então, acho que foi uma das coisas, foi para blindar ali contra a destruição do governo. Né? Então, foi uma blindagem mesmo contra o impeachment, né, essa aproximação com o Centrão. Agora, tem um outro aspecto. Tem um outro aspecto que é curioso que esteja sendo deixado de lado por aqueles que cobravam isso do governo, Rafael. Falavam que o governo queria governar com a voz das ruas e com bancadas temáticas, e que ele tentou, né? Montou um ministério técnico e sem distribuição para feudos partidários e aprovou uma reforma importantíssima, o dobro daquela prevista pelo governo Temer na Previdência, com a voz das ruas. Agora, não se governa 4 anos assim. Né? Então, eu mesmo era muito cético quanto a isso e escrevi para a Gazeta do Povo vários textos. Então, o outro lado dessa moeda é a governabilidade. O modelo brasileiro é um modelo de presidencialismo de coalizão. O Congresso foi eleito. Ah, reclama do Arthur Lira na presidência? Reclama dos eleitores. Porque era ele ou o Baleia Rossi ao lado do Maia e do PT. E do PCdoB e do PDT. Então, assim, é muito fácil, né, ficar nessa posição de só tacar pedra e apresentar como
contrapartida, uma utopia, né? A falácia do nirvana. Ai, olha como o mundo real é ruim. Tá, o que você está oferecendo em troca? Ah, uma utopia. O que você faria se estivesse lá? Ah, não importa, não fui eu que venci. Né? Então, assim, é muito cômodo isso. Né? E como tem uma narrativa antibolsonarista muito patológica hoje em dia e oportunista, junta as duas coisas, é uma aversão estética e que junta com a fome e a vontade de comer, né, dos oportunistas também, que querem derrubar ou enfraquecer o governo porque querem retomar o poder, né? A primeira coisa que aconteceu no dia seguinte à eleição do Arthur Lira, e que era fake news, e que foi espalhada por um site de fofocas, né? Dizia que a Flor de Lis tinha ganhado a Secretaria das Mulheres, sendo que era uma coisa automática para todas as deputadas mulheres, né? Mas isso espalhou, foi para o Trending Topics, e ali a gente teve um laboratório para ver o que vai vir pela frente. Um monte desses opositores, né, na mídia e na política, ou seja, deputados e jornalistas, falando que a culpa era de quem tinha defendido o presidente Bolsonaro e o voto no Lira, que era o candidato do presidente. Esquecendo que, tá bom, então o presidente devia apoiar quem? O Baleia Rossi, que queria a sua cabeça, junto com PT, PDT e PCdoB e Rede. Então, assim, de novo, é narrativa, é só narrativa, né? Agora, é óbvio, Rafael, que qualquer brasileiro olhando à distância não pode ficar feliz com isso, porque o que está ficando claro é que o Brasil tem dono. É que o Bolsonaro, chegando com boa intenção, com um ministério técnico, com 58 milhões de votos quase, com uma agenda virtuosa, esbarra na realidade do presidencialismo de coalizão de um Congresso eleito e que ele é obrigado a articular, a negociar, a governar em conjunto. Afinal de contas, foi eleito. E era a cobrança que muitos faziam. Ou o Bolsonaro vai bancar o déspota esclarecido, ou vai apoiar, sei lá, o Marcel Van Hatten, que não tem chance, e que é um bom nome. Apesar do que o partido dele tem como figura, a gente já falou várias vezes aqui, né? Não controla totalmente o partido mais, mas é um desses lacradores, que está de mão dada hoje em dia com o PSOL e PT, para falar até do leite condensado já, e pedindo impeachment diariamente. Então, assim, o que o presidente podia fazer de diferente? Né? Então, o que nós podemos esperar como sociedade é que essa agenda não seja tão desidratada. Nós estamos vendo uma coisa rara, né? Que quando tem muito consenso e união entre os poderes, eu levo automaticamente a mão ao bolso. Mas às vezes é para o bem, como foi o caso da reforma previdenciária. Né? Então, nós estamos vendo, logo no começo da gestão, tanto o Arthur Lira, presidente da Câmara, como o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, enviando uma carta ao governo federal, apostando nas reformas, e o presidente indo presencialmente ao Congresso também defender essa agenda. Ou seja, nós temos um vetor resultante apontando na mesma direção. Resta saber se agora vai. Ou seja, pelo menos agora tem uma chance de ir. Agora, vai na velocidade que a gente quer? Não. Vai na magnitude que a gente precisa? Não. Vai ser muito aquém do desejado e do necessário. Porque vai ser desidratada a agenda de reformas pela abocanhada do Centrão. Agora, é do jogo. E o Temer, o Fiuza já apontou muito isso aqui, o Temer vinha fazendo um governo de transição com uma agenda virtuosa, com quadros técnicos nas estatais, com reformas como a trabalhista e como a previdenciária, que estava engatilhada, e foi boicotado pela fita do Joesley Batista, uma produção Janot, com apoio Rede Globo Produções. Né? E deu no que deu. Deu no que deu. Foi bom para o país aquilo? Não. Então, de novo, né? Nós temos que tomar muito cuidado com quem está no jogo de poder e torce pelo quanto pior, melhor. E quem está no jogo de pátria e quer ver o Brasil melhorar. Esses olham para esse poder do Centrão e para essa aproximação com desconfiança, mas com algum grau de esperança. Porque pelo menos agora tem uma chance de andar. Os outros vão tacar pedra em qualquer coisa que aconteça porque querem derrubar o governo. Agora, de novo, repito, né? E aqui no Brasil hoje em dia a gente tem que repetir o óbvio nesse clima, nesse cenário, né? Ninguém pode soltar fogos de artifício com uma vitória do Lira. O que se passa é que foi, na verdade, uma derrota de golpistas. E agora temos alguma chance
de andar. É só esse o ponto.